Muito bem, vamos tratar sobre a liberdade de profissão. Está previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Vamos primeiro ler o texto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mais uma vez, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o que é que tem de realmente importante no estudo da liberdade de profissão? O que é que realmente cai em prova? Primeiro, é que trata-se de uma norma de eficácia contida. Então, na clássica divisão de José Afonso da Silva, entre norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada, a liberdade de profissão, prevista no artigo 5º, inciso 13, apresenta-se como norma de eficácia contida ou restringível. Por quê? Porque ela nasce plena, mas a lei pode depois restringir, pode limitar. Então veja, a princípio, quando a norma foi introduzida na Constituição Federal, plenamente você pode trabalhar em qualquer ofício, em qualquer profissão. Entretanto, é possível que depois a lei venha a restringir, a introduzir determinadas restrições, determinadas limitações, que é o que a gente vai ver agora com exemplos para ficar mais fácil. A questão do advogado é o melhor exemplo para a gente entender, né? Então veja bem, se você for aqui pela literalidade do artigo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então se você pegar só isso aqui, você pode entender o seguinte: então qualquer pessoa pode ser advogado, porque se é livre, né? Entretanto, mais na frente diz, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a lei estabelece alguns requisitos para você ser advogado. Você tem que concluir o curso superior de bacharelado em Direito, né? Tem que passar no exame da OAB. Então a própria lei se encarregou de apresentar restrições. Perceba que ela começou livre, ampla. Entretanto, veio a lei e restringiu. Restringiu exigindo diploma de curso superior. Restringiu exigindo a aprovação no exame da ordem para exercer a atividade de advocacia, que, diga-se de passagem, é privativa do bacharel em Direito que conseguir aprovação no exame da OAB. Inclusive, a atividade de consultoria jurídica é também privativa do bacharel em Direito que conseguir aprovação no exame da ordem. Então, mais algumas questões polêmicas. A questão do jornalista, né? A questão do jornalista é que muito se discutiu se para ser jornalista você tem que ser formado em comunicação social, formado em jornalismo. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é preciso você ter diploma de jornalista para trabalhar em rádio, para trabalhar em comunicação, em canais de comunicação, da imprensa escrita, falada, enfim. Você pode exercer a profissão de jornalista mesmo sem ser formado em comunicação social. Outra questão polêmica, a questão do flanelinha. Porque para que você exerça a profissão de guardador de carros, você tem que ter registro na delegacia do trabalho. Uma coisa que pouca gente sabe. Para você exercer a profissão de guardador, de lavador de carro, você tem que ter registro na delegacia do trabalho. Então o que é que acontece? Aqueles que tinham registro denunciaram outras pessoas que não tinham registro por crime de exercício ilegal da profissão. Está exercendo a profissão ilegalmente, isso é crime.
Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que nesse caso era aplicável o princípio da insignificância. Ou seja, em outras palavras, não há crime, porque o princípio da insignificância a gente sabe que afasta a tipicidade material, logo exclui o crime, né? Então, o Supremo Tribunal Federal veio e entendeu que, embora seja ilegal exercer a profissão de flanelinha sem ter o registro na delegacia do trabalho, entretanto, isso não chega a ponto de configurar um crime, porque aplica-se o princípio da insignificância. E por fim, eu trouxe aqui uma questão de concurso, prova do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2017, analista judiciário, que é um belo cargo, um excelente cargo. De acordo com o artigo 5º, 13 da Constituição da República, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Edinaldo e Túlio, estudantes de Direito, travaram um intenso debate a respeito da natureza da norma constitucional delineada a partir desse preceito normativo. À luz da narrativa anterior, é correto afirmar que do referido preceito normativo se obtém uma norma, como a gente já viu, né, é uma questão que tem um enunciado de certa forma extenso, mas de fácil resolução, né? É uma norma de eficácia contida, né? Então, vou pegar aqui uma cor. O candidato deveria aqui marcar a letra C, não é isso? Letra C, portanto. Bom, vocês entenderam aqui, né? Estou meio enrolado aqui com essa caneta. Letra C, norma de eficácia contida, né? Norma de eficácia contida. Então tá aí a resolução da questão, tá? Norma de eficácia contida. Eu não vou deletar o vídeo, eu acredito que o borrão seja aqui. Pronto. Então agora vamos ver se a gente faz melhor aqui, né? Pronto, ainda não ficou lá essas coisas, mas já deu uma melhorada. Aos poucos eu vou aprendendo a manusear melhor essa ferramenta. Então, letra C, norma de eficácia contida, seria a resposta dessa questão do concurso, ok?